Glorificado seja o nome do Cordeiro de Deus. Mais uma vez aqui o missionário Nelson, o pastor Nelson. Nós estamos já na terceira semana de campanha. A primeira semana nós fizemos quebra de maldições. A segunda a esperança para a árvore que foi cortada, e agora nesta terceira semana nós estamos fazendo sobre quebrando cadeias, quebrando correntes, as correntes espirituais que estão em nossa vida. Seja bem-vindo, esteja conosco, compartilhando com outras pessoas. E não esquecendo que amanhã às 4 da manhã nós estaremos com a nossa campanha Causas Impossíveis, que está sendo uma bênção. Lívia, Deus abençoe. E Deus está, assim, abençoando de uma forma muito importante, de uma forma muito especial, muitas bênçãos, muitas respostas de orações em nossa campanha pelas madrugadas das causas impossíveis. Antes de ontem havia 633 pessoas. Hoje havia 360, ou foi 363 ou foi 333, mas as pessoas estão sendo abençoadas de uma forma muito importante. E hoje, meus queridos, nós vamos seguir com a nossa campanha Quebrando as Correntes. Vamos falar sobre o tema Libertos em Cristo, superando as amarras que limitam a vida espiritual. Pastor Nelson Alves de Andrade. Inclusive, eu preparei o estudo hoje à tarde e mandei no WhatsApp, tá? Mandei em PDF para muitas pessoas. Se você quer em PDF, procura falar comigo, que nós mandaremos para vocês e me adiciona no WhatsApp. Alguém poderia escrever o WhatsApp para mim, por favor? É 18 991 71 30 13. Vou repetir: 18 991 71 30 13. Gente, o nosso texto bíblico, Salmo 2, ok? Versículo 3 ao versículo 6. Vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu, o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. Quando chegar a hora certa em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. O Senhor anuncia: eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. Alessandro, agora nós estamos em uma live, ok? Você pode me procurar no privado, que aí a gente pode responder para você. Fazer o que no céu? Por que você não quer ir? Mas me procura, tá, meu querido? Que Deus te abençoe. Gente, o autor deste salmo é Davi, que era pastor, soldado e rei. Podemos dizer que ele era um profeta. Isso nós vimos em Atos, no capítulo 2, no versículo 29 e o versículo 30. Atos, capítulo 2, versículo 29 e 30. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido em juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Então Davi também era um profeta, ok? Um profeta que anunciava, que declarava. E através dos salmos ele profetizou muito. E este salmo descreve a rebelião das nações e a vinda de Cristo para estabelecer o seu reino eterno. O Salmo 2 fala na realidade sobre o ungido, né, o reinado do ungido de Deus. E o estudo bíblico deste salmo
deixa bem claro que é um salmo messiânico. Mas ele aqui não está tratando apenas da monarquia divina, mas, porém, ele fala do reinado davídico como que apontando para o reinado superior, que era o reinado do eterno Messias. Muito obrigado a todos vocês que aí estão entrando. Um abraço para todos, são muitas as pessoas. Que Deus esteja abençoando de uma forma especial. Eu vou falar mais uma vez para você, Alessandro, que aqui é uma live, nós estamos fazendo uma live sobre quebrando correntes, tá? Essas perguntas, eu posso até fazer uma live, você está me sugerindo para responder perguntas de vocês, tá? Muito obrigado pela sua contribuição, tranquilo, mas me adiciona aí no Zap que a gente conversa no particular, tá? Eu não vou responder agora, meu querido, porque vai fugir do contexto que nós estamos falando. Me procura aí, ó. Meu Zap é 18 991 71 3013. Aí nós podemos discutir ideias, tranquilo? Pessoal, o que nós fazemos aqui é algo sério, não é nenhuma brincadeira, por favor, tá? Deixa eu ver aqui. Então, gente, o que é que nós podemos realmente fazer? Estudarmos a palavra de Deus e vermos aqui que este salmo, ele está falando sobre o reinado do ungido de Deus. E o estudo bíblico está falando aí que é um salmo messiânico. Na sua origem, originalmente, o Salmo 2 não possui qualquer título que indique a sua autoria. Porém, o que nós vamos ver no Novo Testamento, o apóstolo Pedro atribui a autoria desse salmo a Davi. Inclusive, o Salmo 2 é lembrado muito no Novo Testamento, tá? Mateus, capítulo 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5. E o esboço, só para dar uma ideia para vocês sobre o Salmo, o esboço do Salmo, o esquema aí do salmista, tá? Ele fala sobre a rebelião humana contra Deus e o seu ungido, no Salmo 2, versículo 1 ao versículo 3. Depois nós temos a resposta do Senhor, a rebelião dos ímpios e o estabelecimento do reinado messiânico, dos versículos 4 ao versículo 6. O governo divino, do versículo 7 ao versículo 9, e a responsabilidade humana diante da sabedoria divina, que é o versículo 10 ao versículo 12. Aí, uma introdução para a nossa mensagem. O desenvolvimento da sua mensagem, versículo 3, rompamos os seus laços e lancemos de nós as suas algemas. E aqui o salmista, ele está, na realidade, nos mostrando, nos descrevendo a rebelião das nações, dos governantes contra Deus e as suas leis, e esses laços aí, essas algemas, simbolizam as restrições divinas, às quais os governantes terrenos, na realidade, eles não querem se submeter. E nessa resistência, nós vemos aí refletindo uma atitude de independência e orgulho que rejeita a autoridade de Deus. Porque a autoridade de Deus, ela é soberana. A autoridade de Deus, ela envolve todo o sistema do universo, todo o universo. Deus manda no céu, na terra e debaixo da terra. E nós precisamos compreender sobre essa autoridade de Deus. No versículo 4, nós observamos que do seu trono nos céus, ele põe-se a rir e caçoa deles. A reação de Deus, na realidade, é a rir da tentativa inútil de alguém querer desafiar a soberania de Deus. E isso aí nos mostra realmente que, apesar da oposição humana, Deus permanece no controle absoluto de todas as coisas. E não é ameaçado pelas intenções humanas, pelas intenções dos homens.
Esse riso divino ilustra a futilidade dos esforços humanos para que o homem ele tente, na realidade, resistir à vontade de Deus. Por quê? Operando Deus, quem impedirá? Deus, ele opera de uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial, de uma forma soberana, e nós precisamos conhecer a sua vontade, estudando a sua palavra, orando, buscando dele a revelação. E o Senhor, ele é maravilhoso, ele é especial, ele quer nos dar vida, ele quer nos dar poder, ele quer nos dar direcionamento para que nós possamos descobrir qual a perfeita vontade do Senhor, qual a perfeita vontade de Deus. Em sua ira repreende em seu furor, e em seu furor os aterroriza. É o versículo 5. Deus responde à rebelião com uma justiça muito justa. O seu poder, ok? No versículo 6, ele estabelece o seu rei em Sião. Aqui Deus declara a sua autoridade ao instituir seu próprio rei em Sião, que é Jerusalém. E esse trecho mostra o poder e a soberania de Deus. Nesse poder e nessa soberania de Deus, ele tem o domínio sobre toda e qualquer situação. Nós vemos aí, em termos espirituais, o Salmo 2 nos lembra que devemos submeter nossa vontade à vontade de Deus, reconhecendo que Deus ele tem o poder absoluto, reconhecendo que Deus ele é soberano em todas as situações. A ele pertence a glória, a ele pertence o domínio, o poder, a honra e a majestade. Quais são, nas realidades, essas correntes espirituais? Nós estamos falando, libertos em Cristo, superando as amarras que limitam a vida espiritual. Veja, nós estamos falando sobre cadeias espirituais que nos impedem de conquistarmos as bênçãos que o Senhor tem na sua palavra, e de conquistarmos aquilo que é bom para as nossas vidas. E quais são, na realidade, meus queridos, essas correntes espirituais? As correntes espirituais representam a autoridade de Deus sobre a vida humana. A rebelião contra essas correntes significa a recusa em aceitar os princípios morais e éticos estabelecidos por Deus, ou seja, um desejo de viver sem restrições divinas e de autogovernar, ignorando a vontade de Deus. A vontade de Deus ela é perfeita, boa e agradável, e nós precisamos obedecer. Primeiro aí nós temos a dependência e submissão a Deus. Essas algemas, elas simbolizam a dependência que os seres humanos deveriam ter de Deus. No entanto, líderes e nações tentam quebrar esses vínculos, tentam desejando uma independência espiritual e autossuficiência, rejeitando a necessidade da orientação de Deus e o apoio de Deus. E nós precisamos do apoio de Deus e precisamos buscar ao Senhor. A palavra do Senhor nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos buscar a Deus em todos os momentos da nossa vida, em todos os momentos da nossa existência, sabendo que Deus é fiel para atender, sabendo que Deus é fiel para nos libertar, que Ele é fiel para estar nos dando força, nos dando autoridade para seguirmos os seus mandamentos. Quando nós queremos obedecer, nós buscamos estar em comunhão com a presença do Senhor. Nós temos também os compromissos e alianças com Deus. Essas correntes, elas podem também representar os compromissos que os fiéis têm com Deus, com um pacto de obediência e de fidelidade. No entanto, quando nós rompemos essas correntes, os governantes expressam um desejo de libertar-se desses compromissos, vivendo sem limites, e as responsabilidades espirituais. O que é que nós precisamos? Estar de acordo
com a vontade do Senhor, seguindo os compromissos espirituais que Deus mostra-nos em sua palavra. Aí nós vemos uma outra corrente aí, que é a lei e justiça divina. Os laços de Deus são em grande parte seus mandamentos, são princípios de justiça dados para o bem do ser humano, e nós devemos viver em harmonia com a lei do Senhor. E ao tentar quebrar esses laços individualmente e falando de nação, estão rejeitando a justiça de Deus, a ordem divina, seguindo o seu próprio pensamento, seguindo as suas próprias normas. E é aí que está o perigo. Quando nós queremos seguir o nosso próprio caminho, vamos colher aquilo que nós semeamos. Nós semeamos, nós colhemos aquilo que nós semeamos. É necessário que eu esteja de acordo com a justiça do Senhor. E a resistência à submissão espiritual. A atitude dos governantes descrita no Salmo é uma tentativa de viver sem o jugo de Deus, sem o jugo da lei de Deus. E quando eu insisto em romper essa corrente, que é uma metáfora para o nosso orgulho, para a resistência humana, que busca a liberdade fora de Deus, porque em Cristo somos livres. A palavra do Senhor nos diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas a nossa liberdade deve ser não para fazer coisas erradas, mas para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Deus responde a essa tentativa de rebelião, lembrando que sua autoridade é inquestionável. Se Deus pede para que nós o obedeçamos, não precisamos estar questionando. Existem coisas na Bíblia que nós não podemos responder. Eu não posso formular a resposta se a própria Bíblia não me dá essa autentificação. Agora, como é que eu posso fazer? Quais são os passos para que eu devo seguir para quebrar essas correntes? Para quebrar essas amarras espirituais que nos prendem e que nos afastam do Senhor, o que é que nós necessitamos? É necessário tomarmos a medida da fé, seguirmos a fé, autoconhecimento e entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais Ele tudo fará. Quando eu entrego a direção da minha vida a Deus, Deus vai ter um domínio sobre a minha vida. Porque Deus, Ele deixa você seguir os teus passos, os teus caminhos. A escolha é tua. Eis que eu coloco dentro de vocês a vida e a morte. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você segue se você quiser. Eu quebro os mandamentos do Senhor. Eu não obedeço porque eu quero. Porque eu sou um homem carnal. Mas quando eu procuro ser um homem espiritual, eu busco fazer a vontade do Senhor. E esses passos realmente que eu vou mencionar aqui, nos ajudarão a nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor, com a vontade de Deus. Arrependimento sincero. Reconhecer as nossas falhas. Confessarmos a Deus é o primeiro passo para nós nos libertarmos das amarras espirituais. O arrependimento sincero, ele envolve admitir as nossas limitações e áreas de resistência a Deus, abandonando tudo aquilo que entristece ao Senhor. Eu preciso entrar por um processo de conversão, por um processo de arrependimento, e aí Deus, ele vai agindo na minha vida, vai agindo no meu coração de uma forma maravilhosa. Todas as pessoas que estão entrando aí, muito obrigado. Compartilhem com outras pessoas. Que Deus abençoe a todos vocês. Então, meus queridos, eu preciso entrar pelo processo do arrependimento e entendermos que Deus, ele é soberano.
Jamais Deus ele vai perdoar uma pessoa que não confessa o seu erro, que não confessa o seu pecado. Eu preciso confessar os meus pecados ao Senhor. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e não somente perdoar, mas nos purificar de toda injustiça. E quem perdoa os nossos pecados é Jesus. Nós devemos confessar os nossos pecados ao Senhor. Ele é o único a quem nós devemos recorrer e confessar os nossos pecados, porque somente Ele tem o poder para nos purificar. Depois do arrependimento, eu entro na renovação da minha mente, renovação do meu coração. E para superar essas amarras, é essencial você buscar uma transformação no homem interior. Isso significa permitir que a palavra de Deus molde os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso caráter. E a renovação da nossa mente, ela fortalece-nos, trazendo-nos uma resistência muito grande às tentações e aos hábitos negativos. Porque a nossa tendência, gente, é a desobedecer. Nós somos falhos, nós desobedecemos. Mas quando nós falamos para Deus, confessamos para Ele aquilo que nós precisamos, a libertação que nós precisamos. Quando nós dizemos, Deus, eu não tenho condições, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não conheço, mas Ele conhece. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem, não se conformem com o padrão mundano, com o padrão deste mundo, mas procurem comprovar qual é a vontade de Deus, agradável, perfeita, o que é aquilo que Ele pede de nós, o que é que Deus deseja que nós façamos. E outra coisa é fé e dependência. Confiar em Deus é depender dele em todas as áreas da nossa vida, sabendo que somos míseros mortais, míseros pecadores, mas o Senhor Ele quer nos libertar dessas amarras espirituais. Quando nós entregamos os nossos problemas e as nossas dificuldades ao Senhor, Ele vai nos capacitar e nos vai guiar para o caminho da vitória, para o processo da vitória. Deus tem vitória para entregar para você. É só você confiar no Senhor e seguir os passos que nós estamos aí mostrando. Você não tem condições, mas Deus Ele vai te capacitar. Deus Ele vai te orientar, vai te mostrar o caminho que você deseja seguir. Nós estamos fazendo esta campanha de quebra de correntes, no sentido das correntes emocionais. E o título da nossa mensagem na realidade, libertos em Cristo, superando as amarras que limitam a vida espiritual. Deus Ele quer que nós vivamos uma vida de paz, uma vida de conforto, uma vida de alegria, uma vida de felicidade na sua presença, dependendo único e exclusivamente do Senhor, sabendo que essas correntes espirituais nos impedem de vermos a glória de Deus. Porém, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele está pronto para nos abençoar. Muito obrigado a todos vocês que aí estão entrando. Ele está pronto para dizer, olha, eu estou contigo, eu vou dar força para você. Então vamos depender único e exclusivamente do Senhor, renovando a nossa mente, renovando o nosso coração, fazendo uma ressignificação da nossa vida. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3 e o versículo 5. Quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos dele, nós vamos ter essa segurança. E o Senhor vai nos guiar em cada passo, em cada dificuldade. Um outro passo, pessoal, é a oração constante e o jejum. A oração é uma ferramenta poderosa para fortalecer a nossa fé e nos aproximarmos de Deus. Vejam que nas madrugadas, 4 da manhã, muitos que estão aí, estão entrando nesta campanha de causas impossíveis, estão recebendo muitas bênçãos. Eu mesmo já fui muito abençoado. Já são 3 semanas que nós estamos orando,
Não é fácil, porém amanhã eu estarei falando de algumas bênçãos que eu já recebi. Deus tem assim feito algo extraordinário. Não vamos cessar de orar. E também o jejum, acompanhado de oração, também nos fortalece em nossa comunhão espiritual e nos dá uma fortaleza na hora da dificuldade, na hora da tentação. Vamos separar um dia para você jejuar, ou o dia todo, ou o tempo que você puder, mas faça isso. Consagre aquele tempo ao Senhor. Eu vou estar falando sobre o jejum, como é que nós devemos jejuar. A Bíblia, na realidade, não dá tanto um manual sobre o jejum, mas nós vamos mostrar para vocês de acordo com aquilo que nós já compreendemos e que já vivenciamos. Orem continuamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Eu louvo a Deus porque o Senhor tem me levado a uma vida de um despertamento espiritual, como hoje, né? Atualmente eu não estou trabalhando, eu sou professor, como muitos aí sabem. Estou dedicando-me a Deus. Eu acredito que Deus permitiu tudo isso para que eu pudesse desenvolver mais o meu chamado, o meu ministério. Depois, gente, perdão e libertação de mágoas. Precisamos perdoar. É uma amarra muito grande, é uma escravidão satânica sobre nós, quando nós não perdoamos alguém. Não podemos guardar mágoas em nossos corações. Muito pelo contrário, perdoar, ok? E guardar mágoas e ressentimentos podem ser uma cadeia espiritual muito forte, que vai impedir também das nossas orações serem respondidas e do nosso progresso espiritual. Praticar o perdão libera nosso coração e nos aproxima muitíssimo do amor de Deus. Colossenses 3,13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Compreendam que realmente é uma atitude, é um mandamento do Senhor. Perdoem, ok? E buscar a comunhão e apoio espiritual. Participar de uma comunidade de fé, compartilhar experiências, crescer espiritualmente. A comunhão, ela proporciona para nós um apoio emocional e um apoio espiritual, além de nos lembrar que sozinhos nós não podemos fazer nada. E principalmente sem Deus. Diz a palavra dele: sem mim nada podereis fazer. Nós não poderemos fazer nada sem a presença do Senhor. Muito obrigado a todos que estão participando, ok? Que Deus abençoe a todos. Não vou estar mencionando o nome aqui, mas vamos de fé em fé, rompendo em fé, libertarmos pessoas, também nos libertarmos e deixar o Espírito de Deus trabalhar em nossas vidas e em nossos corações. Obediência e submissão a Deus. Seguir os mandamentos de Deus, os princípios de Deus, mesmo que seja desafiador, mas vai nos proteger dessas amarras espirituais. Eu acredito que eu estou explicando bem, que vocês estão compreendendo quais são os passos que nós devemos tomar, porque não adianta eu chegar aqui e dizer assim: gente, vamos quebrar cadeias de maldição, e não mostrar para vocês o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer. Ok? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14 e o versículo 15. E também agora declaração e confissão da palavra. Declarar as promessas de Deus sobre a nossa vida. Declarar: eu sou vencedor. O Senhor é o meu pastor. Ele sara as minhas enfermidades. Ele me dá libertação. Ele abre portas onde não tem portas. Declarar palavras positivas, orando a palavra. Valnice Milhomes, ela tem um livro chamando Orando a Palavra. Quando eu conheço a palavra de Deus, versículos da Bíblia, eu vou declarando a palavra, eu vou orando a palavra. Daqui a pouco nós iremos orar. E viver pelo Espírito e não pela carne. Escolher viver segundo a orientação do Espírito Santo, que nos ajuda a vencermos toda e qualquer batalha espiritual. Que Deus abençoe a vocês aí. Apenas eu estou clicando aqui, dizendo oi para vocês.
Escolher seguir na realidade, o Espírito de Deus. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, nós vivemos em liberdade e evitamos o peso das decisões erradas e consequências negativas. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos capítulo 8 e o versículo 14. Esses passos, meus queridos, que eu mencionei aqui para vocês, são passos fundamentais para que nós possamos quebrar toda a amarra espiritual e vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus. E termos fortalecimento da nossa fé, temos a liberdade de entrarmos no santuário de Deus, levantar as nossas mãos, glorificá-lo, termos comunhão com o Pai, termos comunhão uns com os outros e amando um ao outro. E deixando Deus agir, deixando Deus operar de uma forma maravilhosa, de uma forma especial. E concluindo aqui, concluir realmente sobre, não seria um tipo de conclusão, né? Mas até um tipo de reflexão. Mas refletir sobre a quebra espiritual, das armas espirituais, é reconhecer que a verdadeira liberdade vem da rendição total a Deus. Quando permitimos que Ele entre em nosso coração. Apocalipse capítulo 3, e o versículo 20 diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Vamos aí então ver Deus agindo, entrando em todas as áreas da nossa vida, fortalecendo-nos para vencermos os hábitos negativos, mágoas, padrões e comportamentos que nos prendem, e sermos sinceros com Deus, ainda que Ele conhece tudo sobre nós, mas através do arrependimento, da renovação mental, da oração, da liberação do perdão, da obediência à sua palavra, nos alinhamos com a vontade de Deus. E cada passo nos aproxima mais de uma vida em transformação, de uma vida em mudança na presença do Senhor. E vamos viver livres em plenitude como filhos e filhas de um Pai misericordioso, de um Pai amoroso. Que possamos buscar constantemente essa liberdade em Cristo Jesus, vivendo uma jornada de fé, uma vida transformada, acreditando que Deus nos conduzirá a uma vida de triunfo. Tem vários livros que falam sobre quebrar correntes. Eu vou só citar aqui, A Liberdade em Cristo, Quebrando as Correntes Espirituais que Nos Prendem, da editora Betânia, de Anderson. Este livro ele fala sobre a verdade de Cristo, como ele pode nos libertar. Joyce Meyer, Campo de Batalha na Mente, Vitória na Guerra contra os Pensamentos que Nos Aprisionam, Bellio, 2010. Meyer explica aí como o controle da mente é crucial para vencer as amarras espirituais e vivermos em liberdade. Temos aqui de Tozer, O Poder Libertador da Graça, Redescobrindo o Caminho da Liberdade em Cristo, da editora Vida. E Tozer reflete sobre a graça divina como o caminho para a verdadeira libertação espiritual. São muitos livros, tá, gente? Piper John, Em Busca de Deus, A Essência da Vida Cristã, da editora Cultura Cristã, 2007. Peter explora a alegria de nós vivermos para Deus e de nós buscarmos a sua presença. E agora nós vamos orar, ok? Temos aí 5 minutinhos, vamos orar, pedindo a Deus a bênção para todos vocês que aí estiveram conosco, acreditando que Deus é o Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus de Nazaré, neste momento, ó Pai, eu entro diante da Tua presença, entro diante do Teu altar, no Teu santuário, primeiramente, Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados. Ore você também aí, pedindo perdão também para os meus amigos aí, Senhor, que estão nos assistindo, que Tu possas abençoar, que Tu possas ajudar de uma forma toda especial, que nós possamos ter, ó Deus, a sabedoria
sabedoria de estudarmos a Tua palavra, de entendermos a Tua palavra, e que o inimigo, ó Deus, ele possa fugir das nossas vidas, que toda opressão, que toda depressão, que toda falta de perdão, ó Deus, que toda preguiça de estudarmos a Tua palavra, de buscarmos a Tua face, de orarmos e termos comunhão contigo, que essas amarras espirituais sejam destruídas, e que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Pai, todos aqueles que participaram aí desta live, Senhor, que haja um processo de restauração, um processo de busca, um processo de conhecimento, e que a presença do Teu Espírito possa invadir esses corações de uma forma especial, de uma forma fenomenal, e que Tu, ó Deus, haja para dar vitória a estas vidas, a estes corações, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer a todos vocês que participaram, todos, bastante gente, e às 4 da manhã nós estaremos com a campanha Causas Impossíveis. Estejam lá, porque eu tenho algo de Deus para vocês amanhã às 4 da manhã, que está sendo uma bênção. Nesta madrugada havia 333 pessoas. Na madrugada anterior havia 663, me parece. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um grande abraço.